A Igreja Católica é responsável, de fato, pela educação. Ela é a grande educadora no decorrer dos séculos da nossa história. As primeiras universidades, as primeiras escolas nasceram do seio da Igreja Católica. Hoje vivemos grandes desafios a nível da educação. E para partilhar conosco, para trazer a sua grande contribuição, quem seria melhor que não Dom Carlos Lema, esse grande apóstolo hoje da educação, que eu considero um grande bispo defensor da educação católica, que tem lutado em favor da boa educação, da educação que evangeliza e da educação que forma. Dom Carlos, que é do Vicariato para a Educação e Universidade na Arquidiocese de São Paulo, vai estar conosco, então, nos trazendo, neste momento, esta contribuição. E o tema que ele vai abordar são os desafios da família por uma educação católica. Seja bem-vindo, Dom Carlos, sua bênção. Fique à vontade. Vou tratar do tema, ainda que nós sabemos os temas da educação são muito vastos, vou tratar de um tema chamado Educação Integral e Formação das Virtudes, né? Porque nós sabemos que o ser humano foi resgatado por Jesus Cristo e é chamado à perfeição. Nós somos chamados a sermos a semelhança de Deus. E nós temos que olhar para Jesus Cristo, que é o modelo perfeito de Deus e de homem, homem perfeito, perfeito Deus e perfeito homem. Eu gostaria de começar citando uma frase que é uma espécie de breve biografia de Jesus, que diz assim, o Evangelho diz assim: Jesus começou a fazer e a ensinar. Quer dizer isso? Quer dizer que Jesus tem muitos ensinamentos, ele nos revela o reino dos céus, ele nos revela o Pai, o Espírito Santo, mas ele começou a fazer e a ensinar. Eu costumo dizer que este é o segredo da pedagogia de Nosso Senhor. Quer dizer que aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, é, ao mesmo tempo, o seu costume de vida, a sua regra de vida, o seu exemplo. Por isso que Jesus atrai, por isso que Jesus, nós sabemos, tem a multidão das pessoas que começaram a segui-lo vai crescendo, e as pessoas deixam de seguir os fariseus, porque os fariseus dizem e não fazem, né? Então, eu penso que essa é uma proposta muito interessante e necessária para todos os educadores, todos os formadores, tanto os pais em relação aos seus filhos, como os professores em relação aos seus alunos, como os sacerdotes em relação aos fiéis. Nós temos que seguir esse exemplo de Jesus, ou seja, nós temos que fazer aquilo que era uma proposta pessoal de São José Maria. Ele dizia que ele nunca recomendava algo a alguma pessoa, um exemplo, uma virtude, uma penitência, uma oração, que ele mesmo não estava esforçando-se em praticar, né? Eu penso que este é um grande desafio para nós que queremos formar as pessoas, queremos ajudá-las a crescer no caminho de Deus. Precisamos praticar as virtudes, precisamos imitar nosso Senhor, precisamos ter força da nossa palavra, que está escorada no nosso exemplo. Quando a gente fala de formação integral, hoje em dia fala muito sobre isso, sabemos que não se refere à formação integral do ponto de vista temporal, né? Ou seja, manhã e tarde, a formação integral, período integral, não é isso. Formação integral é a formação completa da pessoa, né? Muitos pais centram a educação exclusivamente nos conhecimentos dos filhos, colocam em escola de idiomas, ajudam a ter habilidades musicais, esportivas, mas os pais não fazem dos seus filhos pessoas de caráter, pessoas de personalidade. Então, a gente vê esse fenômeno muito frequente hoje em dia, pessoas com grande força física, mas fracas por dentro, cabeças repletas de conhecimentos, mas sem uma vontade forte, sem autodomínio.
E, às vezes, se os pais e os professores não investem na formação das virtudes dos seus filhos, acabam deixando-os indefesos perante a vida. Então, eu penso que a primeira coisa é isso. Nós não podemos dar apenas importância à formação, à educação da inteligência, mas também temos que educar a vontade das crianças e dos alunos, né? Uma criança inteligente, sem desenvolver a sua própria vontade, nunca fará nada de proveito na vida. Se não se esforçar, acabará como mais um entre os talentos fracassados. Então, nós vamos falar brevemente de alguns aspectos da formação da pessoa. Eu classificaria em 5 aspectos. Primeiro, a formação acadêmica, a formação da inteligência, os conhecimentos, os conteúdos, os livros, os estudos, etc. Segundo, a formação da personalidade e do caráter, a inteligência, a vontade e os sentimentos. E terceiro, o aspecto social. Temos que aprender a conviver com as pessoas na escola, na universidade, na família, na sociedade. Quarto aspecto é a abertura à transcendência, porque também se nós não dermos essa devida importância à abertura para Deus, não saberemos quem nós somos, nem de onde viemos, nem para onde vamos. Aqui entra, portanto, para a formação completa da pessoa, a abertura para Deus e a religião. E o quinto ponto, os ideais. Ou seja, nós precisamos ter metas elevadas na vida, temos que, aqui eu colocaria, por exemplo, a vocação pessoal. Cada um de nós tem uma vocação querida por Deus, tem uma missão a cumprir e todos precisamos encontrá-la. Sobre a formação, a primeira, acadêmica e humana, há uma série de virtudes relacionadas com o crescimento na formação acadêmica, né? Um aluno precisa de fortaleza na hora da dificuldade, né? Ele está, por exemplo, sem conhecer, sem aprofundar numa matéria, tem dificuldade, por exemplo, com as áreas de exatas, ou tem dificuldade com o idioma, ele vai ter que se superar, ele vai ter que enfrentar derrotas, ele vai ter que pedir ajuda, né? E não desanimar, né? Ou seja, para que ele consiga, de fato, aprimorar a sua formação, precisará da fortaleza, da constância. Mesmo aqueles alunos que são muito brilhantes, que têm bons resultados, não devem se acomodar. Às vezes a gente encontra muitos alunos inteligentes que se acomodam, são inteligentes, mas se tornam preguiçosos. Saber perder e assimilar as frustrações, eu penso que isso, o nosso tempo não ensina isso. Os pais, às vezes, querem evitar e tirar todo tipo de obstáculos da frente dos filhos. E nós sabemos que as derrotas, os tropeços, as dificuldades, uma nota baixa, isso ajuda muito a pessoa a se conhecer, ajuda muito a pessoa a se superar e a vencer, né? E a superar as próprias deficiências. Às vezes, os alunos, os filhos, não conhecem os seus talentos e nós temos que aprender a fazer com que descubram essas suas capacidades e desenvolvam talentos para idiomas, talentos para música, talento para organização e assim por diante. E depois eu penso que é uma virtude muito importante na formação acadêmica e a formação humana é a paciência. Nós estamos numa geração mal acostumada. As tecnologias colocam tudo na nossa mão. Nós temos o acesso fácil a tudo que acesso fácil e imediato a todas as coisas pela internet. Nós queremos que as respostas sejam dadas na hora. Nós queremos que as pessoas nos respondam imediatamente, né? Nós ficamos inquietos quando enviamos uma mensagem e a pessoa nem leu, nem abriu, nem respondeu. Então, eu penso que esse acesso à tecnologia está exigindo de nós termos mais paciência, né? Tenhamos mais calma, saibamos esperar. Na vida as coisas não evoluem assim de uma forma automática e imediata. As coisas têm um processo e temos que aprender a aguardar e com paciência esses momentos. Gostaria de falar também um pouco sobre formação do caráter. Quando nós dizemos uma pessoa tem um bom caráter, que é uma pessoa de caráter,
nós estamos nos referindo a diversas qualidades, né? Por exemplo, a pessoa que direciona firmemente a sua vontade para objetivos bons. Escolheu uma carreira, então estuda, escolheu trabalhar numa obra de voluntariado, então se empenha naquilo, vai praticar um esporte, quer superar-se ao máximo. Uma pessoa que se determina numa direção, né? Pessoa de caráter. Significa também constância da vontade a serviço de um ideal verdadeiro. Uma pessoa de caráter era uma pessoa que não desanima, é uma pessoa que almejou chegar a uma meta, né? Um ideal, pensemos assim, o ideal é como subir uma montanha, né? A pessoa colocou na sua meta, eu quero subir essa montanha. Vamos pensar a Pedra da Gávea, por exemplo, que é famosa, né, no Rio de Janeiro, né? Claro, ela olha para a pedra e fala, eu quero chegar lá, quero pôr meus pés em cima daquela pedra, quero ter a vista que se tem dali de cima, né? E ela se coloca em caminho, né? E ela vai precisar renovar muitas vezes esse desejo de chegar lá em cima, porque vai encontrar muita dificuldade na subida, né? Vai se cansar, vai ficar ofegante na respiração, vai ter sede, vai perder energia, mas ela sempre olha para o ideal, eu quero chegar lá. O ideal é que leva a pessoa a ser constante, né? A pessoa que tem grandes ideais, ela tem, vamos dizer assim, força interior para ganhar essa coerência, esse caráter, vamos dizer assim, de dizer, eu quero chegar lá, então eu me permaneço, apesar das dificuldades, permaneço nesse caminho. Uma pessoa de caráter é uma pessoa leal a princípios firmes, não cede às conveniências oportunistas de cada momento, né? Uma pessoa de caráter, por exemplo, que segue uma vocação, como todos vocês que estão aqui nos ouvindo e outras pessoas também, que disseram sim a um projeto de Deus, né? É uma pessoa leal a esses princípios firmes, né? Se eu dei o meu sim a Deus, se eu me comprometi com Ele, eu, por obrigação de caráter, vamos dizer assim, né? Porque Deus é fiel, eu também vou colocar a minha parcela, né? Quem é perseverante e obedece lealmente à voz da consciência bem formada. Precisamos ter uma consciência bem formada e ser perseverante e obedecer à voz dessa consciência bem formada. Claro, se a nossa consciência está deformada, e aí, evidentemente, não seremos pessoas de caráter, né? Às vezes a gente vê no nosso tempo, infelizmente, muitas infidelidades, né? Pessoas que são infiéis ao casamento, pessoas que são infiéis ao namoro, pessoas que são infiéis ao chefe no trabalho, pessoas que são infiéis à própria vocação sacerdotal, religiosa. Eu diria que essa infidelidade também se ocorre por uma fratura do caráter, né? Uma duplicidade interior, né? Por isso que uma pessoa que tem caráter é uma pessoa que tem uma unidade, uma coerência muito forte, né? Ela se compromete com as coisas e ela é fiel a si mesma. Quando uma pessoa admite essa composição, admite essa exceção, admite uma infidelidade ainda pequena, que depois pode se tornar grande, ela está perdendo o seu caráter. Uma pessoa de caráter também é aquela que faz as coisas consciente de que está no caminho do bem, independentemente daquilo que os outros vão dizer, daquilo que os outros vão comentar, né? Agora eu gostaria de falar um pouco sobre esses três aspectos da nossa compõem a personalidade humana: a inteligência, a vontade e os sentimentos, né? Quando nós vemos um pássaro cruzando o céu, sabemos que o pássaro se sustenta pelas suas asas, mas também a cauda do pássaro tem uma função de dar estabilidade ao voo. A inteligência e a vontade são as asas que nos permitem elevar-nos acima dos animais, né? São as potências superiores da alma. Nós temos inteligência e vontade, e por isso nós estamos muito acima dos animais que não têm inteligência e vontade, né? Por meio da inteligência, podemos conhecer a realidade que nos cerca e refletir sobre os acontecimentos da nossa vida. Com a inteligência,
a humanidade adquiriu valiosas conquistas na ciência e na técnica. A vontade, por sua vez, ajudada pela inteligência, permite, depois de conhecer o bem, querer o bem e atingi-lo, e assim como rejeitar o mal e evitar o mal. Vamos dizer assim, a inteligência é a direção, fazendo uma comparação com o veículo, e a vontade é o motor que movimenta as decisões livres, né? A inteligência dirige, a vontade diz, vá em frente, né? Mas para voar bem, não bastam as asas da inteligência e da vontade. É fundamental o equilíbrio e a estabilidade exercidos pela função da cauda, como nos pássaros. São as potências inferiores, os instintos, instinto de sobrevivência, de autorrealização, né? A sensibilidade, a visão, o tato, o gosto, os sentidos, né? E, finalmente, o campo da afetividade, as emoções, os afetos e os sentimentos. Na verdade, a pessoa madura consegue um equilíbrio entre esses fatores, né? A inteligência, a vontade e os sentimentos. Pensa de modo certo, decide adequadamente com a vontade e tem os sentimentos coerentes com aquilo que pensa e quer. Os sentimentos, gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, eles são muito importantes, mas eles não são determinantes. Eles reforçam as convicções e dão força às convicções. Parece que quando nós sentimos uma coisa, ela é muito mais nossa, né? Quando nós sentimos um carinho por uma pessoa, aquela pessoa está muito mais dentro do nosso coração. Quando nós sentimos um amor, né? A correspondência ao querer de Deus, aquilo parece que está muito mais fortemente dentro de nós, né? Os sentimentos, eles podem influir positivamente na nossa vida. Eles motivam uma escolha, por exemplo, né? Quando nós pensamos, olha, eu vou fazer aquela faculdade porque eu tenho um grande amigo que estuda lá e eu vejo que ele é um grande exemplo para mim, né? Ou eu vou trabalhar, né, naquele lugar porque eu tenho um grande carinho por essa empresa ou pelo trabalho que ela faz, né? Eu tenho uma grande admiração. Tudo isso são bons sentimentos, né? Eles facilitam abraçar o sacrifício, né? Para minha mãe querida, eu estou disposto a doar o meu rim. Para quem você doaria o seu rim, né? Se alguém perguntasse, você está disposto a doar o seu rim? Você diria, bom, depende, né? Depende de quem, é verdade? Se é uma pessoa que eu amo, né, como a minha mãe, o meu irmão, etc., eu estou disposto a doar o meu rim, porque eu tenho um sentimento muito profundo por eles, né? Eu talvez não faria isso por uma pessoa desconhecida, pela qual eu não sinto nada. Os sentimentos acompanham as decisões difíceis e as tarefas custosas, né? Quando nós decidimos fazer um trabalho difícil, quando nós decidimos ousar numa atividade desafiadora, né? Quando nós começamos uma tarefa nova e às vezes nos sentimos despreparados, se nós temos um gosto por aquilo, né? Aquilo nos ajuda muito, o sentimento ajuda muito. Então, os sentimentos podem influir positivamente, assim como também os sentimentos podem influenciar negativamente. O sentimento ruim, escondido por trás de uma falta de vontade. Não vou ajudar aquela pessoa porque acho que ela não me reconhece, né? Ou fico receoso de conversar ou de contactar com tal pessoa porque ela parece muito autossuficiente, me parece que ela não está aberta ao diálogo, né? Agora, como os sentimentos são passageiros, momentâneos, eles não podem ser o critério para governar o nosso comportamento, né? E nós encontramos hoje pessoas profundamente presas à lei do gosto, escravizadas pelos seus caprichos, reféns dos seus estados de ânimo, porque essas pessoas elas não podem construir nada de sólido, porque depende muito do modo como eles despertam de manhã, se estão animados ou estão desanimados, se estão contentes ou estão frustrados.
Também precisamos investir na inteligência. É conhecida a famosa Torre de Pisa, que ela, com o passar dos anos, ela foi se inclinando, né? E ao longo dos séculos já houve muitos esforços, inclusive os engenheiros escavaram e injetaram concreto na base da torre para evitar que ela acabasse de cair de uma vez, né? Às vezes, essa torre de Pisa inclinada é um retrato da nossa própria personalidade, né? Às vezes nós temos essa tendência de estar inclinados pelo sentimentalismo. Então, precisamos fortalecer os pontos de apoio, né? Injetar concreto, vão ser no alicerce da nossa torre, da nossa personalidade, investindo na inteligência e robustecendo a vontade, né? Investir na inteligência, temos que acostumar-nos a pensar, a desenvolver a capacidade de refletir, a ponderar sem pressa nem precipitações sobre as nossas decisões, né? A refletir antes de agir, né? A não cair no erro de tomar decisões impulsivas sem pensar suficientemente, né? Às vezes nós reagimos por instinto, às vezes nós reagimos assim sem pensar, às vezes nós interpretamos mal uma palavra de alguém e temos a tendência a responder imediatamente, calma, né? Calma, vamos pensar um pouco, né? Lembremos que Deus está sempre próximo de nós, nunca estamos sozinhos, nem abandonados diante dos problemas, né? Muitas vezes teremos que pedir conselho. As pessoas mais importantes do mundo sempre têm alguém ao seu lado a quem pedir conselho, né? Nem o Papa toma decisões sozinhos, nem um presidente de um país, ele tem os seus assessores. Então, nós também precisamos encontrar pessoas preparadas que nos possam aconselhar e ajudar a tomar decisões ponderadas. Também precisaremos fortalecer a vontade. Eu diria que a primeira meta da nossa vida é vencer a lei do gosto e a lei do capricho. Mais do que pretender apenas fazer aquilo de que gostamos, temos que aprender a gostar daquilo que devemos fazer, né? Temos que aprender a fazer os nossos deveres com gosto, né? Eu sei o que é melhor para mim, ainda que não sinta um gosto especial, eu devo fazer as coisas assim mesmo, porque são boas, são escolhas que eu fiz voluntariamente, né? Cultivar uma vontade forte, né? Ou seja, nós precisamos, às vezes, esforçar-nos para ir contra a correnteza do sentimento, né? Se nós só formos esperar o gosto para fazer as coisas, nós faremos muito poucas coisas na nossa vida, né? Temos que ser mais generosos nesse sentido, né? Vamos pensar, por exemplo, num salva-vidas que disseste, hoje está muito frio e eu não estou disposto a entrar na água. Imagina, se houver alguém necessitado de uma ajuda e o salva-vidas pensar assim, e não tiver vontade de entrar na água, estamos perdidos, vamos perdendo vidas e não salvando vidas. Temos que saber contrariar-nos voluntariamente. A igreja sempre foi muito mestra nesse sentido. A igreja nos propõe, em determinados momentos do ano, tempos de penitência, como o Advento e Quaresma, né? Isso tudo é a forma de driblar os sentimentos negativos, é oferecer pequenos sacrifícios voluntários a Deus, como penitência, como jejum, né? Precisamos fortalecer a nossa vontade para não nos deixarmos levar por reações descontroladas, né? E isso exige muito esforço. E por último, nesses três âmbitos, inteligência, vontade e sentimentos, também precisamos aprender a controlar os sentimentos. Conseguir que os sentimentos colaborem conosco. São grandes companheiros, mas se parecem como crianças, ou seja, os sentimentos são incapazes de decidir sozinhos. Eles, apesar de não terem capacidade de decidir, se forem educados, podem ser harmonizados pela razão. E aqui entra o papel das virtudes, como a temperança e a virtude do autodomínio.
Aprender a fazer as coisas que devemos, mesmo que não sintamos nada de especial. Há muita gente, por exemplo, que pensa, como é que se eu vou rezar sem sentir nada, eu vou ser um hipócrita? Não, é o contrário. Eu sei que Deus me vê, eu sei que Deus me acompanha, não preciso sentir nada, porque eu sei que Deus sempre escuta a nossa oração, então, mesmo que eu não sinta vontade, eu rezo, porque estou dando uma alegria para Deus. Temos que aprender a manifestar os sentimentos. É o que fazem as crianças. Elas choram se têm fome, elas choramingam se têm sono, elas berram se estão irritadas. A arte, por exemplo, é um dos modos sublimes de expressar os sentimentos. A música, especialmente, é um veículo privilegiado, porque permite evocar e despertar sentimentos. Às vezes, as músicas nos lembram de momentos da vida da nossa vida, lembram de uma pessoa dentro de uma época em que vivemos. Expressar também os nossos sentimentos na vida de oração. Precisamos amar a Deus com todo o coração, não só com os sentimentos. É um erro frequente. Como eu já estava dizendo, não sinto nada nas minhas orações. Se não tenho vontade de ir à missa, seria uma hipocrisia. Só vou me confessar quando sentir uma forte dor pelos pecados e erros. Nós não fazemos assim em outros âmbitos da nossa vida. Por exemplo, quando temos que ir ao dentista ou ir ao médico, nós vamos porque é necessário, e se tenhamos gosto, tenhamos sentimentos ou não. Bem, depois eu gostaria de falar agora, mais me aproximando do final, de algumas virtudes mais necessárias para nós. Não são as principais, mas são algumas que eu escolhi, porque também não temos assim tempo para falar de todas as virtudes, nem seria o objetivo da nossa conversa de hoje. Eu queria falar primeiro da generosidade. Eu penso que faz parte da nossa educação, nossa formação, aprender a dar de nós mesmos, aprender a conviver com os outros, né? E é preciso ensinar as pessoas a serem generosas, né? Aprender dar das próprias coisas, né? Eu diria, uma exigência da nossa sociedade, né? Nós sabemos uma diferença muito grande entre os pobres e ricos, há muitas pessoas necessitadas à nossa volta, e nós temos que ter responsabilidade pelos bens que utilizamos, né? Nós não podemos ser egoístas, de querer sempre para nós e unicamente o melhor, né? Não, temos que ser muito generosos, porque tudo que nós temos, como São Paulo diz, que tens que não tenhas recebido. E se o recebeste, porque te glorias como se não houvesses recebido. Tudo que nós temos é recebido. É dom de Deus. E nós temos que, para manifestar a gratidão pelos dons que recebemos de Deus, temos que compartilhar os nossos bens, né? Compartilhar os nossos conhecimentos, compartilhar as coisas que utilizamos, compartilhar os dons, os presentes que nós recebemos, né? Isso faz parte da caridade fraterna, da generosidade. Isso exige de todos, né? E eu diria, primeiro, dar dos próprios bens, né? É um princípio que vivemos na igreja, né? Depois, dar de si próprios, né? Dar do próprio tempo, dos próprios conhecimentos, dar atenção às pessoas. Hoje em dia, encontramos pessoas muito necessitadas de atenção, de conversa, né? E depois, diria, dar do próprio coração, né? Compreender, esforçar-nos em compreender a situação dos outros, né? De dialogar com pessoas que pensam de modo diferente de nós, né? E como falamos de diálogo, eu gostaria de trazer aqui uma citação do Papa Francisco, da Evangelii Gaudium, que ele diz: os jovens habitualmente não encontram respostas para as suas preocupações, necessidades, problemas e feridas. A nós adultos, custa-nos ouvi-los com paciência,
compreender as suas preocupações ou as suas reivindicações e aprender a falar-lhes na linguagem que eles entendem. Muito interessante isso que o Papa diz, né? E eu diria aos pais e aos professores, nós temos o vício de falar muito, né? Os professores têm o vício de falar muito e de ouvir pouco, né? E o Papa diz aqui que é preciso dar tempo para ouvir, né? Ouvir, deixar as pessoas falarem, né? Acreditar verdadeiramente no que as pessoas nos estão dizendo, conseguir que se sinta compreendida, né? Isso é muito difícil, né? Nós podemos dizer, eu entendo, mas compreender alguém significa trazer aquela pessoa dentro do meu coração, né? Sentir a situação que aquela pessoa vive, né? E uma última coisa que o Papa diz aqui que é interessante, aprender a falar na linguagem que eles entendem, falar na linguagem do jovem, né? Falar do idioma que eles falam, dos valores que eles têm. Gostaria também de mencionar, antes de terminar, a abertura à transcendência, né? Nós sabemos que não formaremos bem os alunos ou os filhos se não ajudarmos a que eles se abram para a transcendência e para Deus. O documento de Aparecida, ao falar da escola católica, diz o seguinte: a meta da escola católica é favorecer um processo de formação integral e permanente sobre as bases de uma antropologia cristã que conduza ao encontro com Jesus Cristo vivo, Filho do Pai, irmão e amigo, mestre e pastor misericordioso, esperança, caminho, verdade e vida. Nós temos que conduzir as pessoas ao encontro com Jesus Cristo vivo. Essa é a forma de você transmitir a maior riqueza que você tem, que nós temos como cristãos, que é o conhecimento de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, né? Jesus Cristo que revela o homem ao próprio homem, com palavras do Concílio Vaticano II, que o Papa São João Paulo II gostava de citar. Cristo revela o homem para o próprio homem. Cristo revela a dignidade do homem, né? Porque ele derrama o seu sangue para resgatar os nossos pecados. Cristo revela que a nossa vida tem um sentido de eternidade, né? Que nós temos um caminho a seguir, né? Cristo nos revela que nós podemos ter esperança em superar o sofrimento e a morte, porque ele é a vida, ele tem a vida, ele ressuscita. Tudo isso significa essa abertura à transcendência que faz parte fundamental da educação. Por isso, nas escolas, especialmente nas escolas católicas, devemos apresentar uma educação religiosa profunda e uma educação moral muito aprofundada. Bom, eu teria ainda outras coisas para falar, mas penso que o horário já está avançado. Eu gostaria de dizer uma última coisa, também citando um discurso do Papa Francisco aos professores, em 7 de junho de 2013. Ele dizia assim aos professores, aos educadores, isso serve para todos nós: sede testemunhas daquilo que comunicais, dizia. Um educador transmite conhecimentos e valores com as suas palavras, mas só será incisivo sobre os jovens se acompanhar as palavras com um testemunho, com a sua coerência de vida. Sem coerência, não é possível educar. Sois todos educadores, não há delegações neste campo. Sem coerência, não é possível educar, né? Acompanhar com as palavras com o testemunho, diz o Papa. É aquilo que nos dizíamos no começo. Nós teremos força de persuasão na educação se formos lutarmos para dar bom exemplo aos outros, aos alunos, aos nossos colegas, a todas as pessoas que convivem conosco. A força da nossa palavra é escorada pelo nosso exemplo. Isso não é fácil, né? Não é fácil porque exige
um esforço de luta, exige um empenho em corrigir-se, exige dominar-se, exige mudar a si próprio, né? Todos nós conseguiremos que melhorem as pessoas que estão à nossa volta se houver da nossa parte esse propósito, esse desejo de sermos cada dia melhores, um pouco melhores do que o dia anterior. Eu termino com outra frase do Papa Francisco: educar é um ato de esperança, uma aposta em um futuro que se constrói num caminho de busca da verdade, de procura da beleza, do tesouro escondido, do qual a existência da fé nos torna seguros. É um ato de esperança educar, né? É investir na formação das novas gerações e confiar que, com a ajuda de Deus e com o nosso exemplo, nós formaremos as novas gerações e contribuiremos na missão da igreja, que é ir e ensinar, né? Jesus, antes de subir ao céu, ele diz isso aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ide e ensinai. É a missão que nós realizamos neste mundo, cumprindo o mandato de nosso Senhor. Muito obrigado.